Olá, alunos! Aqui é a professora Janaína Cipriano de Ciências com mais um vídeo para vocês. A aula de hoje complementa a aula da semana passada, tá? Na semana passada nós falamos sobre a tabela periódica, entendemos como a tabela periódica está organizada, né? Quais são as famílias, quais são os períodos, como é que a gente, o que tem, né, ali em cada quadradinho dos elementos químicos. Então a gente conversou sobre a tabela periódica, é muito importante para quem não assistiu esse vídeo, tá? Que volte lá e assista. Na aula de hoje é uma complementação. Nós vamos falar dos grupos dos elementos químicos. Tá? Na tabela periódica que nós usamos na semana passada e que nós vamos usar hoje também, você vai ver que ela tem uma coloração. Tá? Isso porque os elementos químicos, eles estão divididos, tá? Eles estão organizados em grupos. E vocês lembram, né, o que são os elementos químicos? Os elementos químicos são os formadores, são os constituintes das substâncias, da matéria, né? Esses elementos químicos podem ligar um com o outro, eles podem se combinar formando determinada molécula, né, que vai dar origem a uma substância, a um tipo de matéria que existe na natureza, tá? E quais são então os grupos dos elementos químicos da tabela periódica? Eles estão organizados em 3 grandes grupos, tá? O grupo dos metais, o grupo dos ametais ou não metais, né? Porque o A significa não, e o grupo dos gases nobres. Na nossa tabela periódica, o grupo dos metais são os elementos pintadinhos de verde, tá? No quadradinho verde. Então, a grande parte dos elementos químicos são metais, tá? Os ametais estão lá em amarelinho, né? Estão no cantinho direito da tabela. E a última coluna, a família 18, é a família do grupo dos gases nobres. Então, são esses 3 grupos: metais, ametais e gases nobres. O que a gente pode falar dos metais? Bom, os metais, eles apresentam um brilho metálico, isso é uma característica muito marcante, tá? Eles são bons condutores de eletricidade, conduzem bem a eletricidade, né? Tá aí os fios, né? Eles serem formados de metal, de cobre, não é isso? Porque conduz eletricidade, tá? Tem que ser um material que é um bom condutor. Além disso, os metais também conduzem o calor, são bons condutores de calor. Então você tem uma panela de alumínio, ela aquece bem mais rápido, né? Ela aquece rápido se você comparar com uma panela de barro, por exemplo, né? Que não é um metal, tá? Os ametais, quais são as características? Eles não têm esse brilho, tá? Eles não têm esse brilho metálico, não conduzem bem eletricidade, não conduzem bem calor, tá? E aí, como exemplo de ametais, a gente tem cloro, a gente tem carbono, a gente tem bromo. Como exemplo dos metais, né? O primeiro que a gente falou, a gente tem alumínio, a gente tem ferro, a gente tem ouro, a gente tem cobre, a gente tem prata, tá? E por último, gente, o grupo dos gases nobres. Os gases nobres, tá? A gente até costuma brincar, né? Eles são meio snobs, são os elementos snobs da tabela periódica, por isso gases nobres. Por quê? Porque esses gases nobres, eles não se ligam, eles não se combinam com outros elementos, tá? Todos os outros elementos podem combinar entre si ou com outros, formando moléculas. Os gases nobres não, eles estão isolados na natureza, eles não se combinam com outros elementos. E aí a gente tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, tá? Cada um com uma importância, tá bom? Eles são importantes na natureza, eles têm funções importantes. Aí, o que eu quero que vocês façam na aula de hoje? Uma pesquisa, essa é a tarefa, tá? Eu quero que vocês pesquisem sobre os metais, a importância dos metais no nosso corpo, tá? Que a gente tem metais no nosso corpo e também no dia a dia, na natureza, a importância dos ametais, da mesma forma, tá? Para o organismo e para a natureza, e a importância dos gases nobres, tá bom? Então eu vou deixar essa parte da importância e da utilidade desses elementos químicos para vocês pesquisarem, tá? E até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!